Fala aí, meu amigo, minha amiga ligados do Toque Passa, chegando aqui nesta segunda-feira para falar de NFL. Você sabe muito bem, segunda-feira é aquele dia agitado com muita coisa pra gente falar. Não vou perder tempo porque tivemos um final de semana maravilhoso. Vou tentar passar por todos os jogos. Se faltar alguma coisa, fica tranquilo. Vai ter vídeo nessa terça-feira, vai ter live no Toque Passa. Acho que vai ser amanhã, não vai ser nessa segunda-feira não. Hoje eu vou fazer o bate-papo com o pessoal que faz parte do Amigo Ligado Plus. Então se você quiser bater um papo comigo hoje, 7 da noite, no horário de Brasília, entra no Amigo Ligado Plus. O Amigo Ligado normal já dá acesso ao Telegram, a gente conversa bastante também no dia, concorre a prêmios, tem várias vantagens aqui, não perde tempo, tá? Deixa o seu like, seu hype, se inscreve no canal, compartilha o Toque Passa e vamos nessa, porque tem muita coisa mesmo pra gente conversar. Roda a vinheta. Vamos lá, que é um final de semana difícil, eu não conseguia nem pensar por onde eu ia começar a falar nesse... Foi incrível, eu fiz o Red Zone junto com o Renan Couto e a minha sensação foi de um dos finais de semana mais disputados de todos os tempos, jogos decididos nos últimos detalhes, com o relógio estourado, com o field goal, com o Hail Mary, coisas incríveis mesmo pra gente falar, mas eu vou começar com a maior surpresa de todas, porque na semana passada a gente discutia se o Baltimore Ravens era o melhor time da NFL e aí eles foram lá e perderam para o Cleveland Browns 29-24, Cleveland Browns de um dos maiores, se não o maior vencedor do final de semana, que se chama Jameis Winston. Que figura, que personagem comandando esse ataque na vitória dos Browns. O Winston, cara, incrível, né? Segundo ano seguido que o ataque dos Browns funciona quando acontece uma coisinha, né? Muda o quarterback, tira o Deshaun Watson. O ano passado foi com o Joe Flacco, agora com o Jameis Winston. Winston com 334 jardas passadas, 3 passos para touchdown. Sabe quantos jogos de 300 jardas o Deshaun Watson teve na carreira dele em Cleveland? Nenhum. Né? E o Winston já conseguiu isso no seu primeiro jogo. Não estou falando de fora de campo, eu estou falando de dentro de campo. O Watson não está rendendo, não estava rendendo. Falei semana passada, providência divina, o Stefanski não tinha coragem de fazer, né? A humanidade foi lá, o karma foi lá e tirou o Deshaun Watson de campo e deu um clique. O ataque jogou melhor, a defesa já vinha jogando bem, a defesa ainda perdeu o Ward, perdeu o Socorro-Amoa, lesionados durante a partida, mas jogou bem como vinha jogando e contou com a ajuda do ataque. Os Browns não tinham marcado 20 pontos em uma partida na temporada toda, marcaram 29. Né? Não foi uma partida ruim do Baltimore Ravens. Os Ravens tiveram números interessantes, 289 jardas passadas para o Lamar Jackson, 2 passos para touchdown, 124 jardas terrestres, mas nos detalhes a equipe do Baltimore Ravens deixou a desejar nessa partida. Né? Eles que já tinham perdido na semana 2 para a equipe dos Raiders, sofrem mais uma derrota surpreendente, e assim, foi questão de detalhes. Eles converteram só 2 tentativas de terceira descida em 10 situações de terceira. Foram 3 drops, que é o maior número da temporada para esse ataque dos Ravens, sendo que os 3 aconteceram em terceiras descidas. Então mudava bastante. Drops em situações que mudavam o jogo. Por exemplo, o do Kyle Hamilton. Né? O Hamilton, meu amigo, se você faz aquela interceptação, você decidia a vitória para a equipe do Baltimore Ravens. Né? E escapar com a vitória, sofrendo bastante, mas ia ser decisivo. Não fez na jogada seguinte. Mais uma big play, a secundária dos Ravens que não tinha o Nate Wiggins, que não tinha o Marlon Humphrey, cedeu mais uma big play, 38 jardas na conexão com o Tillman para anotar o touchdown que colocou os Browns na frente com 58 segundos para jogar. O Eddie Jackson deve estar tendo pesadelos com o Tillman. Cedric Tillman teve 7 recepções, 99 jardas e 2 touchdowns, e o Eddie Jackson tomou um baile aqui nessa secundária. Rivalidade na AFC Norte é um bicho diferente, né? É complicado mesmo. Os Ravens ainda lideram, quer dizer, agora perderam a liderança para a equipe dos Steelers na divisão. E podem ver os Steelers vencer essa noite e complicar um pouquinho mais a vida, mas é a rivalidade da AFC Norte. Isso aqui é espetacular, né? Mais uma derrota surpreendente para a equipe dos Ravens, mas para quem assistiu o jogo, viu uma grande partida, uma vitória merecida do Cleveland Browns. Não foi acaso, não. O acaso foi só essa mudança que, pelo segundo ano seguido, muda bastante, né? E olha que o Lamar Jackson teve uma chance ainda de uma Hail Mary no finalzinho do jogo, mas não conseguiu. Porque quem conseguiu o Hail Mary foi o Jayden Daniels. Segundo jogo que eu vou trazer aqui, talvez pudesse ser o primeiro. É que o jogo não foi tão grandioso quanto a gente imaginava. Muita expectativa para Commanders e Chicago Bears.
Vitória do Washington Commanders por 18-15, fazendo a festa da torcida. Uma torcida que sofreu tanto nos últimos anos. Viu um grande momento. Que sensação, né? Um time 6-2. Que coisa incrível. Mais um cenário que, num clique, uma coincidência, muda bastante para uma torcida que ama o seu time como a do Commanders. Vitória incrível. O jogo... assim, era o primeiro contra o segundo do draft. Caleb Williams contra Jayden Daniels. Tinha dúvida do Jayden Daniels por conta da contusão dele na semana passada, o que vai acontecer, se vai jogar bem, se não vai, qual que é a condição física dele. Aparentemente jogou bem, para alguém que tinha um problema na costela, não senti nada tão assim. O ataque não finalizava, né? Mérito aqui da defesa do Chicago Bears, que conseguiu forçar field goals. Situação dos Commanders parecida naquela vitória contra os Giants, chutando apenas field goals. Chutou 5 field goals, colocou 4 lá dentro, então 12-0 era a vantagem. Os Bears não produziam nada, 90 jardas ofensivas no primeiro tempo. O Caleb Williams entrou no quarto período com 36 jardas passadas, então não dava certo, não conectava, não clicava ali, e tinha jogo porque a defesa de Chicago fazia a sua parte. Chegou até esse momento por conta da defesa de Chicago. Os Commanders chutando até que, faltando o finalzinho do terceiro quarto, teve o DeAndre Swift correndo para 56 jardas, anotando um touchdown, colocando os Bears no jogo, 12-7. Aí tem a chance da virada, mas o Shane Waldron, pra mim, é aquele momento que o cara tenta ser mais inteligente que todo mundo e acaba fazendo uma besteira. Você tem gente competente pra correr, você tá na linha de 1 jarda, corre a bola, faz o simples, vai lá e consegue o seu touchdown. Não. Vou fazer um handoff pro Doug Kramer, o meu center reserva, anotar o touchdown. O que aconteceu? Erro no handoff, fumble, bola de Washington. É que o Washington também queria jogo, né? Os Commanders aqui, a defesa também fez besteira. 4-3 na linha de 12 jardas, né? O ataque da equipe do Chicago Bears. O Caleb Williams não conectou com o Allen, mas teve um pass interference. Então, primeira para touchdown na linha de 1 jarda. Anotam o touchdown e deixam 25 segundos para a equipe dos Commanders tentar tirar a diferença. Estava 3 pontos atrás, porque teve o touchdown e a conversão de 2 pontos. Então precisava de um touchdown para virar o jogo. O Washington tinha um tempo para pediu quando estava na linha de 35 do campo de defesa, consegue uma conexão rápida com o McLaurin para deixar uma Hail Mary mais cabível, coloca na linha de 48 do campo de defesa ainda, e aí vem a grande jogada, né? Essa jogada aqui vai ser reprisada, você pode ver vários momentos, entrar nas redes sociais, você vai tomar enxurrada dessa Hail Mary. Tá no Instagram do Toque Passa, inclusive, porque eu destaquei ali aliás, eu não, né? Tá todo mundo destacando o Tyreek Stevenson, defensor da equipe do Chicago Bears, que já estava comemorando, e rola o snap para Hail Mary, e o Jayden Daniels está correndo de um lado para o outro, e ele está comemorando, fazendo graça para a torcida adversária. Ele consegue se recuperar, ele percebe que a jogada está rolando, consegue se recuperar, mas só o suficiente para dar um tapinha na bola. A Hail Mary não chega, o passe não chega na end zone, mas ele dá um tapinha na bola e ela cai no colo do Noah Brown, dentro da end zone, sozinho, tranquilo, só vai lá, carrega a bola e faz o touchdown da vitória. Que momento, Jayden Daniels segurou a bola por 12,7 segundos, é o maior tempo para fazer um passe que termina em touchdown do registro do Next Gen Stats, né? Desde 2016 existe esse serviço de estatística e nunca tinham visto um quarterback segurar a bola por tanto tempo e conseguir ser bem sucedido, e é uma jogada espetacular. Que grande vitória da equipe dos Commanders, que momento incrível, 6-2, essa torcida que sofreu tanto nos últimos anos comemora a liderança da divisão, mas não uma liderança tão sossegada, porque a equipe dos Eagles está ali na cola. Grande vitória sobre os Cincinnati Bengals, 37-17, complicando bastante a vida de Joe Burrow e companhia. Jogavam em casa, um 0-4 em casa agora a equipe dos Bengals. Os Eagles, que não tinham o Mailata, que não tinham o Becton, fizeram um grande jogo. A linha ofensiva desfalcada e ele jogando muito bem dos dois lados da bola. Contra um adversário desesperado, na casa do rival, precisando, excelente partida, tanto no ataque quanto na defesa. O ataque não produziu pontos no primeiro quarto, né? Já virou tradição nessa temporada, não marcou em nenhum dos jogos, mas aqui tem muito mérito dos Bengals, fizeram uma campanha de 10 minutos ali no primeiro quarto. Primeiro tempo terminou amarrado, 10-10, um joguinho, mas aí no segundo tempo as coisas deslancharam, né? 24-17, estava no belíssimo passe do Hurts
pro Devonta Smith, que arco bonito, que passe bem feito. O Hurts terminou o jogo com 236 jardas passadas e um passe para touchdown, foi esse passe incrível. E ele correu ainda para 3 touchdowns na partida. E assim, os Bengals, eu não gosto do treinador, vocês já sabem muito bem, eu vou tentar evitar um pouquinho, mas Zac Taylor me confunde muitas vezes. Terceiro quarto ainda, perdendo por uma posse, jogo terrestre não encaixa, não funciona, você não tem o T. Higgins, você só tem o Chase, que é a sua bola de segurança, e você vai para uma quarta descida no campo de defesa, na linha de 39 do campo defensivo ainda. O Cooper DeJean manjou, vai ser pro Chase, foi lá, conseguiu parar, né? E era uma terceira para 1 jarda, consegue a posse de bola. Tudo bem que os Eagles não anotaram touchdown, só chutaram um field goal, mas colocaram em 2 posses a diferença. E aí depois o Burrow sofreu uma interceptação, já tinha que forçar mais o passe, forçou um passe para o Chase. O Rodgers dá um tapinha na bola e ela cai no colo do Garden Johnson, muda de figura, jogo decidido para a equipe dos Eagles, que produzem muito bem. Grande apresentação mesmo, tá? Acho que foi o melhor jogo dos Eagles. Vic Fangio trouxe uma defesa que jogou bem, né, contra um ataque que vinha conseguindo produzir bastante, conseguindo turnovers. Ofensivamente o Hurts foi muito bem também, um fator nessa vitória. Como eu disse, anotou 3 touchdowns com as pernas, push funcionando muito bem como sempre. E os Bengals perdem mais um jogo, tinham a chance de ficar 50%, vinham de 2 vitórias, mas contra os Giants, contra os Browns, do Deshaun Watson sofrendo ainda, animou a torcida, mas, cara, não é um time de playoff. Você olha aqui, muitos buracos nesse time, não acho que é um time para pensar em pós-temporada nesse momento. Tinha falado dos Bears, os Bears estão na lanterna da divisão, na NFC Norte, estão logo na frente, logo atrás, aliás, dos Vikings, que caíram para a terceira colocação dentro da divisão, porque o final de semana não foi bom para o pessoal de Minneapolis, né? Eles tinham perdido na quinta-feira, e os Lions atropelaram a equipe dos Titans, 52-14, grande vitória, esperada uma grande vitória jogando em casa ainda, né? O legal desse jogo é só que eles fizeram 52 pontos, só que aí você vai olhar, o Jared Goff foi 12 de 15 nos passes, 85 jardas e 3 passes para touchdown. 3 passes para touchdown, 85 jardas, mas isso se explica com retornos excelentes aqui. O Khalif Raymond terminou o jogo com 190 jardas de retorno de punch. 190 jardas de retorno de punch, inclusive com um touchdown de retorno de punch, né? O Mason Rudolph sofreu ali, interceptado 2 vezes, boas posições de campo, e aí foi vida tranquila para a equipe do Detroit Lions. E o Green Bay Packers venceu o Jacksonville Jaguars por 30-27. Semana que vem tem Packers e Lions, jogaço no Lambeau Field, né, valendo a ponta da divisão. E os Packers pela segunda semana seguida, vencendo com um chute do McManus, né, precisando com o estouro do relógio para vencer a partida agora. Lei do ex funcionando contra a Jacksonville. A defesa dos Packers teve mais uma grande atuação, né? O McKinney teve mais uma interceptação, 6ª interceptação na temporada. Os Packers recuperaram um fumble, chegaram a 19 takeaways, 19 roubos de bola, já é mais do que eles tiveram em toda a temporada do ano passado. Então mudando, né? Muda mais uma coisinha, mais uma mudançazinha aqui. A defesa dos Packers é a vitoriosa pela segunda semana seguida. Jordan Love saiu machucado, né? Ele foi 14 de 22, 196 jardas e uma interceptação. Jordan Love saiu com uma lesão na virilha, a gente vai ficar de olho se vai ter condições de jogar ou não. Malik Willis entrou bem, foi 4 de 5 nos passes, 56 jardas, um passe para touchdown. Teve a conexão de 51 jardas com o Jaden Reed na campanha que deixou, né, a campanha da vitória, que colocou o time em situação de chutar o field goal. Então o Malik Willis entrou bem, mas eu tenho dúvida, né, se você vai colocar o Malik Willis para jogar. E é contra uma equipe do Jacksonville Jaguars que resta pouco a ser falado, né? 2-6, uma temporada que já foi pro vinagre, que perdeu o Christian Kirk na partida, o Brian Thomas também saiu machucado, teve outros desfalques, tanto no ataque quanto na defesa. É difícil imaginar esse time indo mais adiante, ainda mais se você olha a sequência dos caras aqui, ó. Vai pegar os Eagles semana que vem, tem os Vikings, tem os Lions, tem os Texans. Não consigo ver um grande futuro para a equipe do Jacksonville Jaguars. Os Packers estão na luta, estão na briga sim, é um time que vai encontrando formas de vencer os seus jogos. Na NFC Sul, os Falcons estão controlando bem as coisas, afinal venceram a 4ª dentro da divisão e tem tudo para terminar aqui, vão enfrentar depois os Saints e os Panthers,
tem tudo para varrer a divisão com 6-0. Agora bateram os Buccaneers por 31-26, jogo lá em Tampa. Um jogo mais apertado do que poderia supor, já que Tampa não tinha seus dois principais recebedores, sem o Godwin e sem o Mike Evans. O Baker abusou aqui do Cade Otton, 9 conexões, 81 jardas e 2 touchdowns com o tight end. Dia do tight end ontem lá nos Estados Unidos, tentando forçar bastante a barra ali, mas dia do tight end funcionou muito bem. Problemas em profundidade, quando tentou um pouquinho mais em profundidade acabou sendo interceptado, 2 interceptações em cima do Baker de novo, que são 7 interceptações nas últimas 3 semanas para o Baker Mayfield, e a defesa sofrendo bastante, né? A defesa sofreu bastante, a defesa do Tampa Bay Buccaneers não conseguiu pressionar o Kirk Cousins, foi sacado 2 vezes, mas pouca pressão para o Kirk Cousins e não conseguindo também encontrar soluções. O Darnell Mooney, 92 jardas em 5 recepções, o Kyle Pitts, 91 jardas em 4 recepções, o Pitts teve 2 touchdowns, dia do tight end, né? Apareceu aí, foi muito bem o Kyle Pitts. Drake London também recebeu, conseguiu encontrar os espaços e conseguir grandes ganhos de jardas, então foi complicado para a defesa dos Buccaneers. O Cousins, que teve 509 jardas passadas naquele primeiro confronto lá em Atlanta, no Thursday Night Football, agora teve 4 passes para touchdown, então são 8 passes para touchdown em 2 confrontos contra a equipe do Tampa Bay Buccaneers. Kirk Cousins, que tem 14 passes para touchdown na temporada, ou seja, são 6 passes para touchdown nos outros 6 jogos do ano, né, que não foram contra os Buccaneers. Gostou de enfrentar o rival, gostou de enfrentar essa defesa do Todd Bowles. Grande vitória, 5-3, 3-0 jogando fora de casa, e é um time que eu acho que vai acabar ganhando a divisão até pelas carências, pelos problemas dos seus rivais. Briga boa mesmo acontece na NFC Oeste, todo mundo tem chance, nós temos 3 times com 4-4 e a equipe dos Rams com 3-4, ou seja, tá aberta a briga. O Ivo provavelmente não vai conseguir fazer parte na live nessa semana, porque deve estar completamente rouco, deve estar louco também, porque afinal a liderança é do Arizona Cardinals. É isso, os Cardinals lideram a NFC Oeste, me chamaram de louco por colocar os Cardinals nos playoffs. Tá em um longo caminho ainda pela frente, mas não era tão loucura, né? Em algum momento o time está liderando a divisão. Grande vitória fora de casa dos Cardinals contra o Miami Dolphins, 28-27, mais um jogo decidido num field goal no último instante, segunda vitória seguida da equipe dos Cardinals no último instante e numa semana curta, jogando fora de casa, nesse primeiro horário que é ruim para os Cardinals, que tem aí a questão do fuso horário também, né, lá de Phoenix. Grande vitória mesmo. Kyle Murray, 26 de 36, 307 jardas passadas, 2 passos para touchdown, uma boa partida na semana que saiu o Call of Duty, então funcionou bem, mesmo com um novo joguinho para jogar. Estou jogando aqui, tá bem legal mesmo o Call of Duty. Miami teve a volta do Tua, foi bem também, funciona melhor, né? A gente percebe claramente como muda o ataque com o Tua Tagovailoa. Foi bem, foi pro slide ali, a torcida comemorou bastante quando ele foi pro slide, não tentou uma pancada a mais. 234 jardas passadas pro Tua, 1 passe para touchdown, mas foi pouco, né? Acabou sendo pouco. Assim, os Cardinals entenderam principalmente qual que é a preciosidade que eles têm nas mãos. O Marvin Harrison Jr. foi um grande fator nesse jogo, 111 jardas recebidas, o Mike Bride foi o principal recebedor com 124 jardas, mas 111 jardas e momentos decisivos. Entrou muito bem no quarto período, fazendo jogadas importantes com o Marvin Harrison Jr. Isso foi a diferença, né? A vitória e a derrota aqui, os Dolphins não fizeram um jogo ruim, não era para perder, mas foi mérito da equipe dos Cardinals que conseguiram encontrar. Tem problemas na defesa dos Dolphins, é difícil, é um time que encontra um jeito de perder. Semana que vem tem jogo contra os Bills também, então é uma situação complicada, tá 2-5 na temporada e é difícil achar que esse time vai um pouquinho mais adiante. Algumas decisões erradas do McDaniel, uma equipe que, sei lá, tem que começar a pensar no próximo ano. Triste demais de ver a equipe do Miami Dolphins, tá? Daqui a pouco a gente fala mais sobre a AFC Leste, porque voltando na NFC Oeste, nós temos que falar do San Francisco 49ers, que também estão 4-4, venceram o velho freguês Dallas Cowboys. Olha que eu cheguei a pensar que a coisa ia complicar, porque não conseguia finalizar, né? Foram 2 field goals apenas no primeiro tempo, saiu perdendo por 10-6 no intervalo, e aí tudo se resolveu nas primeiras 3 campanhas do segundo tempo. Ajuste de intervalo,
amostra bem grande, que tem uma diferença grande no banco de reservas, né, do Shanahan e do McCarthy. Você volta no segundo tempo, você faz ajustes, você consegue colocar peças que não são as suas principais. Você não tem o McCaffrey, seu principal corredor, você corre com o Gehandle, você corre com o Mason, você não tem os seus principais recebedores, você usa um pouco mais de George Kittle, fez 128 jardas do George Kittle, Deebo Samuel 71 jardas, mas você coloca também o Purcell em jogo, você vai mexendo. Tem uma diferença bem grande na comissão técnica e o San Francisco 49ers usou isso para vencer a partida. 3 primeiras campanhas no segundo tempo, 3 touchdowns anotados. E aí, as críticas que a gente sempre faz para a equipe do Dallas Cowboys, né? Fica repetitivo, Dak Prescott não vira, 2 passos para touchdown, 2 interceptações. Você tem um CeeDee Lamb, mas que teve 146 jardas, mas em alguns momentos que você fala assim, pô, mas agora conseguiu, né? Parece que não clica no momento certo, não é desde o começo, não é um time que consegue ter uma constância. A equipe do Dallas Cowboys, semana após semana, vai repetindo os erros. A dupla Zeke Elliott e Dalvin Cook, cara, incrível. Eles correram 16 vezes para somar 46 jardas. Tá? O Zeke correu 10 vezes, 34 jardas, 6 vezes Dalvin Cook saindo lá do practice squad, indo pro ativado no time principal, 6 corridas para 12 jardas. Muito mal, o jogo terrestre não funciona, né? São os mesmos erros de sempre, os mesmos erros. Dallas Cowboys é um apanhado de time, então tudo bem, desfalques na defesa, mas a mesma coisa, os 49ers também tem desfalque, não dá para justificar a derrota dos Cowboys com desfalque se você está enfrentando o San Francisco 49ers. Então é uma conjunção de erros, decisões erradas, é a equipe do Dallas Cowboys na temporada 3-4, enquanto 4-4 do San Francisco 49ers vai para a bye week, pode contar com a volta, né? Estão esperando a volta do McCaffrey depois da bye week contra os Buccaneers, então o cenário se mostra um pouquinho melhor para os 49ers, enquanto a equipe do Dallas Cowboys vai caindo pelas tabelas mais uma semana. Quem está menos empolgado, 4-4, também é a equipe do Seattle Seahawks, que teve uma atuação muito ruim contra o Buffalo Bills. O torcedor de Seattle deve ter pensado que o jogo foi ali um compilado, uma coletânea dos piores momentos do time, vários erros, snap errado, o Gene Smith tropeçando na linha ofensiva, numa 4ª para 1, na linha de 1 jarda, na 4ª para touchdown, na linha de 1 jarda, 11 faltas. Teve uma que foi bizarra, porque foi um roughing the passer no momento que o cara já via, o Hall ali via que tinha uma flag, já tinha uma falta da equipe dos Bills, e ele, ao invés de jogar tranquilinho, né, vai ganhar, não, ele vai lá e bate no capacete do Josh Allen, e rolou até briga entre os jogadores do Seattle Seahawks. Foi um show de horrores, uma partida para se esquecer mesmo de Seattle. Gene Smith também com interceptação, decisões erradas, jogo para esquecer para o lado de Seattle. E Buffalo, tinha nada a ver com isso, fez uma partida muito sólida, encaixou o jogo terrestre, 164 jardas corridas aqui, muito bem, com o James Cook com 111 jardas corridas, bons momentos também do Josh Allen em jogadas desenhadas para ele correr com a bola, o ataque funcionou, o Josh Allen 283 jardas passadas, 2 passos para touchdown, 1 interceptação. Acabou aí a sequência sem interceptação do Josh Allen. No lance achei que o Amari Cooper escorregou ali, mas interceptado o Josh Allen. E os Bills vão nadando de braçada dentro da divisão. 6-2, mais do que tranquilo, não tem concorrência na divisão. Não tem mesmo, né? Quem é o segundo colocado aqui na AFC Leste é o Miami Dolphins com 2-5. Depois tem New England Patriots e New York Jets. O lanterna é o New York Jets, que perdeu para o New England Patriots por 25-22. Tá aqui o maior derrotado da história da NFL, New York Jets. Que piada! Tá? Que piada, olha, eu já perdi a paciência com os Patriots em alguns momentos, mas Deus me livre de torcer para os Jets. Tá? Eu não sei o que o torcedor dos Jets fez para merecer isso, porque é o maior bust da temporada, mais um fracasso, que coisa horrorosa. Eu lembro quando eu conversei com o Dan Hansos no ano passado, e ele perguntou para que time eu torcia, e eu falei que torcia para os Patriots, ele falou, pelo menos você já foi feliz, e essa é a sensação que eu guardo do torcedor dos Jets. Ele falou assim, cara, pra quê? Qual que é a ideia? Pra que eu vou seguir torcendo pra um time desse? Tá? Por que vai fazer o quê? Mandar o Robert Saleh embora? Então não era o Robert Saleh o problema? Né? Você vai lá e busca o Davante Adams, e o Adams tem 4 recepções e 54 jardas. Garrett Wilson funcionou melhor, 113 jardas, mas o time faz uma besteira. Ele perdendo para os Patriots, Jacob Brissett, porque Drake May tentou 6 passos, conectou 3 e saiu com uma concussão.
O Drake May anotou um touchdown com as pernas, correu ali para um touchdown, né, no comecinho do jogo, mas você tinha a posse de bola e aí no final a defesa, que era o trunfo do Robert Saleh, entrega uma campanha de 70 jardas para o touchdown nos minutos finais com o Jacob Brissett, que não vinha fazendo esse ataque funcionar. Então os Jets tinham desde 2000 os Jets não conseguem varrer os Patriots. Essa foi a melhor chance disparado por muito tempo. Eu não sei quando vai rolar uma nova chance dessa, né? Porque eu não sei qual que vai ser o futuro dos Jets. Eu não sei se o Aaron Rodgers volta para o ano que vem. E eu não sei o que vai resolver se ele voltar para o ano que vem, qual que vai ser o destino desse time. Então é um fracasso completo e eu não tenho erro de... Assim, não fico com medo de falar, eu acho que não vou incomodar nenhum torcedor dos Jets. O torcedor dos Jets, aliás, não vai querer assistir o vídeo, não quer saber de futebol americano. Tá? É um maior fracasso que tem na NFL, se chama New York Jets. O título tá lá, o Super Bowl, talvez para reforçar o quão patético o time é, porque conseguiu ganhar uma vez e vai repetir isso quando? Eu não sei. Tá? Que desorganização, que coisa patética, é disparado o maior vexame que tem na NFL nessa temporada, o New York Jets e o Aaron Rodgers também, parabéns, abraço aí, porque você também tem muita culpa no cartório aqui, tá? As decisões que aconteceram lá, muito por culpa sua, você tá sendo um general manager, você tem que arcar com as consequências, 2-6, parabéns. Belíssima campanha da equipe dos Jets. Na AFC Sul, os Colts, né, perderam para os Texans vão levando a divisão, mas com problemas, vitória importante para a equipe dos Texans, mas com um custo, né, uma baixa pesada, mais uma, já tinha perdido o Nico Collins e agora perde o Stephon Diggs, saiu com uma lesão no joelho, lesão sozinho, claro, vai ter mais exames, mas a tendência é não ter mais o Diggs para a temporada. Uma linha que sofre bastante para proteger o Stroud sendo bastante incomodado, e agora vai ter o Tank Dell só para você passar a bola. Ainda bem que o jogo terrestre vai encaixando bastante com o Mixon, correu 102 jardas na partida, mas o cenário não é tão bom para a equipe dos Texans, que tranquilos, estão vencendo a divisão, 6-2 e 4-4 para a equipe dos Colts. E os Colts vão passar mais uma semana perguntando o que acontece com o Anthony Richardson, que se ele é o futuro ou não. Até brincava com o Renan do Couto, a maldade da transmissão, que várias vezes tinha um erro do Richardson, eles mostravam o Flacco no banco. Será que o Flacco não dá mais condições desse time vencer? A sensação é essa, né? Mais um jogo irregular, 10 passes completados em 32 tentados para o Anthony Richardson, 175 jardas passadas, um passe para touchdown, uma interceptação, uma tentativa de Hail Mary que ele não solta a bola, não funciona. Semana que vem os Colts vão encarar os Vikings, é uma defesa dos Vikings do Brian Flores que caiu nas 2 últimas semanas, mas ainda tem qualidade, então eu não sei o que esperar mesmo. É triste ver o cara como o Pittman, né, jogando, ele foi alvo de 6 passes, mas não consegue encontrar espaço, ele tem uma recepção, 16 jardas, foi o segundo principal recebedor da equipe do Indianapolis Colts. O Downs foi o principal com 109 jardas, um touchdown, para mim acho que até foram 2 touchdowns ali, mas é difícil olhar esse time dos Colts tendo o Jonathan Taylor, você tem talento ainda, mas o Anthony Richardson eu não acho que é capaz de levar esse time mais adiante, não sei o que vai ser o futuro da equipe dos Colts com o Anthony Richardson. Faltaram falar dos 3 jogos envolvendo times da AFC Oeste, vitória dos Chargers sobre os Saints, como a gente imaginava poderia acontecer, Nova Orleans perdendo a 6ª seguida, trocou o Spencer Rattler pelo Jack Heanor, os Chargers venceu como deveria, mas não foi assim tão bem, né? Não acho que foi um grande jogo dos Chargers. Problemas na proteção para o Herbert. O quarterback até saiu correndo, teve uma corrida de 49 jardas, 38 jardas do Justin Herbert. Ele correu mais do que a gente imaginava, 49 jardas foi o total que o Herbert teve. Jogo que fez valer o Ladd McConkey. Foi o principal recebedor, 111 jardas recebidas, 2 touchdowns. Fiz um palpite aqui que ele seria uma boa escolha para o draft, para o fantasy, e ele foi muito bem mesmo. Acho que os Chargers ainda podem sonhar com um wild card. Estão na 3ª posição dentro da divisão, atrás do Denver Broncos, que fizeram o dever de casa e venceram a equipe do Carolina Panthers 28-14. Melhor jogo do Bo Nix, terminou com 28 de 37 nos passes, 284 jardas, 3 passes para touchdown.
pega uma confiança, mas tem que lembrar que é contra a equipe dos Panthers, que fez o Mariota parecer um astro no ano passado, né? Então muita calma, tem uma sequência complicada. 2 jogos fora de casa agora, contra o Baltimore Ravens em Baltimore e contra os Chiefs em Kansas City. E aí a gente vai ver um pouquinho melhor sobre esse Denver Broncos, que agora está 5-3 na segunda posição dentro da divisão. Já os Panthers seguem em busca da first pick, né? A ideia é essa aqui, botaram o Bryce Young para jogar, mas sem os 2 principais recebedores, sem o Adam Thielen, sem o Deonta Johnson. Fica difícil, a primeira campanha foi até promissora do Bryce Young, mas depois voltou a ser um desastre. Não consigo entender também o Canales, eu torço para que ele dê certo, espero que ele seja um bom head coach, como era bom coordenador ofensivo, mas não dá para chamar um fake punt na linha de 24 do campo de defesa, não tem motivo, tem algumas coisas que podem pegar mal para o Canales daqui por diante, ainda mais imaginando que é o David Tepper, o dono da equipe, e aí para fazer uma mudança não custa absolutamente nada. E para fechar aqui, os Chiefs venceram o Las Vegas Raiders por 27-20. Não foi uma vitória sem sustos, né? Acho que a defesa apareceu ali para salvar, poderia ser mais tranquilo contra um desequilibrado, disfuncional time do Las Vegas Raiders. No terceiro quarto, teve um momento ali que eu achei que podia complicar mais a vida, os Raiders, né? Os Chiefs vão lá e sempre vencem os Raiders jogando no Allegiant. Mas ali estava 17-13, o Mahomes foi interceptado num passe que foi desviado dentro da própria end zone. Os Raiders não conseguiram anotar um touchdown, tentando 4 vezes, né, não produziram nada ali, na beiradinha da end zone, não conseguiram fazer nada, então a defesa aparecendo para salvar, para ajudar bastante. O Mahomes terminou com 27 passes completados de 38 tentados, 262 jardas passadas, 2 passos para touchdown, essa interceptação, mais uma interceptação ali. Travis Kelce teve seu melhor jogo na temporada com uma recepção para touchdown, 90 jardas em 10 conexões, mas a equipe dos Raiders tem sempre uma coisinha ali que fica devendo. Então, Gardner Minshew foi lá, 24 de 30, 209 jardas, 2 passos para touchdown, mas naquela hora de 17-13, né? Foram boas posições de campo no começo do terceiro quarto. Chutaram um field goal, 17-13, a defesa vai lá, faz a jogada, desvia o passe, recebe, interceptação na beiradinha, na red zone, e você não consegue produzir, deixou a mesma posição pro Mahomes, aí fica complicado, né? Depois daquele momento, o time tem uma baixa, dá uma queda de confiança, não tem muito o que fazer, e os Chiefs estão lá, 7-0, sem problema nenhum, né? Aquela coisa, os Chiefs dão poucas chances para os adversários vencerem. O adversário tem que pegar essa chance e aproveitar. Você não aproveitou, esquece, vai passar, o carro está passando, os Chiefs estão passando o carro em cima de todo mundo, 7-0, invicto, não tem o que falar. Era uma vitória esperada, foi um pouquinho mais difícil. O DeAndre Hopkins jogou, né? Foi alvo de 3 passes, 2 recepções, 29 jardas. Ainda tem que pegar ritmo, ainda tem que entrar nesse grupo, né? Chegou na quinta-feira lá em Kansas City, pouco tempo de treinamento, vai encaixar. Se tiver uma pecinha ou outra ainda, alguém à disposição, talvez podem se mexer. Até dia 5 tem espaço para troca ainda, o Chiefs pode fortalecer esse time, mas é um time que tem uma defesa forte e sabe vencer jogo. Na hora de decidir, eles vão lá e conseguem, enquanto os outros sempre cometem um erro ou outro. É isso, pessoal. A gente volta aqui no Toque Passa, se liga no canal, compartilha, né? Deixa o seu like, seu hype. Aquele abraço. Valeu!